obrigado, meu Pai, por cada um que está, meu Pai, juntamente aqui nesse momento. Por cada jovem, pelos pais, pelos membros. Meu Pai, pelas crianças, Senhor. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, está sendo tão bom conosco. E eu vejo, meu Deus, que o Senhor está derramando na nossa vida, meu Pai, essa oportunidade, essa unção, meu Deus, que vai influenciar e motivar uma geração, meu Pai, uma geração a governar, uma geração a transbordar, uma geração para ser humilde, meu Pai, uma geração sincera, uma geração, meu Pai, que se quebranta, uma geração, meu Pai, que corre para o caminho onde se perdeu, meu Pai, uma geração como o Senhor nos ensina. Sejamos como crianças, aquela criança, meu Pai, que perdoa rápido, meu Pai, que volta atrás rápido, que volta a sorrir com velocidade, meu Deus, com alegria, sempre, meu Pai, buscando, meu Deus, com sua ingenuidade, com sua pureza. Nós precisamos ser como crianças, meu Pai, voltar pelo caminho, meu Pai, aonde muitos se perderam, mas eu tenho certeza que quando voltamos, meu Pai, é como filho pródigo, que ele sabia que tinha tudo, meu Pai, na casa do Pai, mas a decisão dele não veio, meu Pai, somente, Senhor, de levar ao corpo de volta ao Pai, mas quando ele reconheceu, meu Pai, que na casa do Pai tem tudo, e até, meu Pai, os funcionários, aqueles que trabalham para o Pai, tem de tudo, e nós como filhos, meu Deus, como não teríamos? Meu Deus, conduz essa reunião, conduz esse trabalho, que seja um trabalho, meu Deus, transformador, e que a palavra possa entrar, meu Deus, de maneira tão profunda que seja como uma espada, meu Pai, que venha dividir a alma do espírito, a medula dos ossos, e que possamos, meu Pai, sem dúvida alguma, poder crescer e gerar uma transformação. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Pode sentar por gentileza. Graças a Deus. O que eu estou comunicando? A palavra de domingo, a bispa ela trouxe para nós um entendimento que eu ainda falei com os jovens agora e perguntei o que cada um retirou e tirou da palavra. O que cada um agora já se autoanalisou e trouxe essa autoavaliação. O que eu estou comunicando? O que eu estou levando realmente o entendimento para minha casa? Porque para você ouvir uma palavra como essa, você precisa de humildade. Você precisa receber. E muitos através da arrogância, muito através de um orgulho ferido, muitos através de uma orfandade que não foi resolvida, o que está acontecendo? Não recebe mais a palavra, mas recebe isso como uma afronta, recebe isso como uma ofensa. E a palavra é muito clara. Comunique um padrão elevado. No livro de Isaías 32 diz, porém, o generoso planeja coisas generosas. Você só vai planejar aquilo que está dentro de você. O malicioso vai planejar coisas maliciosas. O avarento vai planejar a avareza. O mentiroso vai planejar um outro plano de mentira. E por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Quando nós entendemos que eu nasci para ser generoso, é tão importante a palavra generosidade, né? Tá bonita ela, né? Vocês viram, gente? É tão bonita, é tão bonita, né? Tão bonita. É tão bacana a palavra generosidade que uma das squeeze dos jovens diamantes é aquela squeeze prata, né? Toda de aço escovado, que está escrito lá, generosidade. É uma das palavras que a bispa ainda falou, olha, coloque essa palavra na squeeze. E eu vejo a importância dela, além de fé, gratidão, amor, né? Então,
o generoso ele prospera. E o generoso sempre vai planejar coisas generosas. O generoso sempre vai ver tudo como uma oportunidade. Então, se eu não ver as coisas como oportunidade, eu não vejo que isso que nós estamos fazendo aqui é um ato de generosidade. É nós estarmos ouvindo, muitas vezes na minha casa, no carro, na igreja, e não te custa nada, porque é o ato do transbordar. É o ato de ser generoso. Tudo aqui está acontecendo. Ar-condicionado, luz, transmissão, energia, internet. O banquinho, a cadeira está bem limpa. Por quê? Porque alguém veio aqui e foi generoso em limpar a cadeira com produto. Outro foi generoso em bancar o produto. Outro foi generoso em lavar o pano que estava sujo do produto e da sujeira dos bancos, enfim. É um ato de generosidade. Quando alguém diz que não crê que é possível, então não será possível. E nós somos os resultados daquilo que acreditamos. Isso nós iremos repetir diariamente isso. E uma das reuniões que nós tivemos agora essa semana, a bispa disse que essa palavra vai voltar a ser pregada. Porque essa palavra da comunicação é algo muito forte. Porque muitas vezes a gente não está entendendo porque eu estou tendo uma relação ruim no meu casamento. Eu não consigo crescer no meu trabalho. Eu estou sendo um péssimo exemplo na escola. Agora eu estava falando com os jovens ali e alguns jovens disse, e usou a expressão que no momento ali do envolvimento da escola, acontece assuntos. E às vezes assunto de lá que está criticando o professor, a outro assunto ali que está falando mal de alguém, ou falando de coisas que não edificam. E ao invés daquele jovem ir lá e mudar o assunto, ou não se envolver no assunto, muitos através de feridas, de insegurança, de uma busca eterna por ser amado, porque quando você entende que você é amado por Deus, você vai ser amado pelas pessoas. É tão mais difícil, presta atenção, vou falar um negócio aqui que é muito importante. É tão mais complicado você ser amado, e buscar o amor de todo mundo dentro da igreja. Deixa eu ser amado agora pelo pai, agora deixa eu buscar ser amado pela mãe, agora deixa eu buscar ser amado pelo tio, agora deixa eu buscar ser amado pelo meu primo. Olha a dificuldade, sabe por quê? Porque para cada um você vai ter que buscar agradar a ele. E para você agradar alguém, muitas vezes você vai precisar se desconstruir. E a dificuldade para você ser várias pessoas com cada pessoa é muito difícil. Mas a Bíblia nos ensina que quando você é amado por Deus, Deus faz as pessoas te amarem. O Senhor Jesus, ele não ficava correndo atrás das pessoas, a multidão o perseguia. Por quê? Porque ele era amado por Deus. E as pessoas querem algo diferente. Eu falei para eles, nós precisamos parar de querer se juntar com a manada. Todo mundo usa azul, hoje eu vou usar azul também porque todo mundo está usando azul. Hoje todo mundo está de verde, eu vou usar verde porque todo mundo está de verde. O Senhor coloca uma cor própria, uma personalidade própria, um jeito próprio. O Senhor, Ele nos ensina e nos derrama talentos próprios. E a gente quer tirar os talentos, apagar os nossos dons, por medo de crítica. Porque muitos vivem com uma covardia e eu chego lá, eu tenho essa coragem, eu recebo esse poder, mas o medo e a ferida não fechada do amor que eu não tive, eu sei que muitos não tiveram, eu também não tive por parte de pai, isso não importa mais, porque meu pai é Deus, Ele assumiu integralmente essa paternidade, e eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho mais dívida porque o preço já foi pago e eu não preciso botar minha continha e querer que algum agiota emocional venha me cobrar. A gente fica fazendo dívidas emocionais. E você não foi feito para você criar essa agiotagem, sabe? Porque uma hora você sabe disso. Uma hora cobra uma coisa, depois cobra outra, daqui a pouco cobra a tua vida. Vocês sabem que a agiota não tem
pudor, não tem temor, ele quer o dinheiro. Então, o Senhor não quer. Você vê, o rei de Sodoma pediu para Abraão: leva as coisas, mas me dê as pessoas. As pessoas, o diabo, ele quer as pessoas. O diabo, ele quer conduzir, ele quer te escravizar. E o Senhor diz: tenham cuidado, porque o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão, o Senhor nos ensina, Ele já nos tirou dessa terra da escravidão. Nós já recebemos demais. E quando nós chegamos à escola, dentro da minha casa, eu preciso mostrar o que eu recebi. A unção que foi me dada ela só é permanecida e só faz efeito na minha vida quando eu repasso essa unção. Sabe por quê? Porque isso é um ato de fé. Você só vai repassar aquilo que você tem. Você só vai derramar aquilo que você possui. E se você tem medo de derramar, é porque você não crê que recebeu. Nós já fomos curados. Olha, eu já ouvi a bispa falar, porque ela já falou diversas vezes comigo. E uma das coisas que um dia eu estava conversando com ela, eu falei: olha, é impressionante porque nós temos o vício de querer sempre sentir a Deus. Bispo, mas como assim? Não é bom sentir a Deus? Entenda o que eu estou falando, tenha profundidade agora e ouça, antes de botar um dislike lá botar um dislike na transmissão aí. Dá um bloco, né, que eles falam bloco. O Senhor, Ele nos testa, e tem vezes que você não vai sentir o Senhor, mas você tem a certeza, a convicção e a fé que Ele está com você. E ela disse uma vez para mim: Fer, tem vezes que eu fico lá 1, 2 semanas sem sentir, mas eu sei que eu estou com Ele. Porque o Senhor é um Pai tão generoso, tão poderoso, que Ele nos ensina: não viva por sentimento e nem pelo meu sentimento. Porque se você costumar em sentir, você vai buscar sentir sempre vontade de fazer alguma coisa, vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de dizimar e ofertar. E você não pode viver uma vida por sentimento. E o Senhor muitas vezes Ele dá um silenciada. Quem já sentiu o silêncio de Deus? De verdade, gente. Todo mundo já sentiu. Não sentiu porque não teve, então. Porque eu já senti várias vezes. Deus faz isso, esse é o propósito dele. A bispa já ficou 2 semanas sem sentir, ela disse já para mim. E vai sentir na caminhada, durante essa caminhada. Isso, não vai sentir, não é sentir nada. Mas você sabe que Ele está com você. Você sabe que você é conduzido pelo Espírito. Você sabe que o Senhor, Ele está te usando. Você tem certeza que quando você bota a mão, quando você dá um passo, quando você abre uma porta, o Senhor está te validando. E é isso que o Senhor quer. É você saber, você é amado. Ele não precisa falar várias vezes isso. Ele fala uma e você acredita. Tem um versículo, então acredita nesse. Porque esse é o que você precisa sentir. É ter a convicção, o Senhor está comigo e ponto. Repita comigo: Deus me ama. Deus me ama. E ponto. E ponto. Acabou. Não tem mais o que você buscar mais. Acabou. Ele te ama. E quando você tem essa convicção, você sabe também aonde eu vou estar, o lugar que eu pisar, eu preciso representar a Jesus Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo. E eu preciso comunicar. E a maneira que eu comunico, eu estou salvando ou derrubando. E eu falei ainda para alguns jovens ainda. E eu perguntei o seguinte: se você não está influenciando, então está sendo influenciado. E muitos assumiram isso. Presta atenção. Nós estamos recebendo tanta palavra, tanta mensagem. E a gente chega e não consegue ter a convicção e a coragem de levar essa mensagem. A Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você. Se nós estamos tendo vergonha de Deus, o Senhor também está tendo vergonha de mim. Quem lembra, quem tinha essa consciência desse versículo sobre a vergonha? Quem já ouviu falar desse versículo?
Tem coisas que eu estou envergonhando o reino de Deus. E isso não te faz menor. Mas isso é para te mostrar que você veio e recebeu um espírito de coragem. Muitas vezes repetimos atitudes porque essas atitudes estão enraizadas dentro de nós em função de uma crença errada. E algumas pessoas passam a vida contando historinhas, desculpas que validam, que justificam uma crença falida. E as desculpinhas são: eu não tive apoio de ninguém, eu não fiz faculdade, não consigo perder peso por causa do estresse, estou endividado por causa da crise, meu casamento não muda por conta da minha esposa, meu casamento não muda por conta do meu marido, a minha casa é assim por conta que minha mãe me ensinou a ser assim, sempre as desculpinhas. Estamos aprendendo todos os dias que os nossos pais deram aquilo que eles receberam. E se você está aqui ouvindo essa palavra, você recebeu muito mais do que seus pais receberam. Então essas crenças, essas desculpinhas, essas fortalezas não podem fazer parte da sua vida. Porque essas crenças, essas historinhas que vamos contando, eu tenho essa atitude porque lá na minha infância aconteceu isso, ok. Você chegou nessa verdade, você chegou nesse entendimento, e agora o que você faz para mudar essa atitude? Esse é o ponto. Nós precisamos parar de dar desculpas, porque muitas pessoas estão dando desculpas. Eu não mudo por conta do meu passado. Aqui no ministério se fala muito sobre a questão da paternidade, porque entendemos o quanto isso machuca, é profundo e precisa de cura. E estamos aprendendo que feridas precisam ser fechadas, mas também não podemos ter essa desculpa. Ai, sabe, eu não consigo mudar ainda, porque tal situação lá não mudou. Eu não consigo. Não, você consegue. Parar com essas desculpinhas, porque o meu pai, porque meu pai, porque meu pai, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mãe, porque minha mãe. O que você está fazendo a respeito disso? Você já recebeu o entendimento, você está ouvindo a palavra já é a luz que está te direcionando, te conduzindo. E o que você está fazendo? Praticando, colocando prática, luz nisso aí, não, eu vou mudar isso. Ou escondendo, como eu falei na semana passada. Situações que na minha vida eu achei que era de um lado, muito pelo contrário, era de outro. Não, eu detectei, entendi, agora eu vou lá, vou consertar, vou mudar, chega de desculpas. Então, se eu estou tendo essa atitude, se eu estou tendo esse comportamento, é por conta daquele passado, eu vou lá naquele passado, eu vou resolver aquilo, porque acabou, eu não tenho mais esse direito. Eu recebi muito mais do que os meus pais. Então, as crenças, essas desculpinhas, nos levam essas atitudes miseráveis, essas atitudes infantis, porque as nossas emoções, elas nunca vão amadurecer. E tem muitas pessoas que estão ali na força do braço, amadurece emoções, elas nunca vão amadurecer, são emoções, são eternas crianças. E toda vez que eu cedo para as minhas emoções, eu tenho uma atitude infantil. Sai uma atitude infantil. Meu Deus, que vergonha, que nem hoje. Temos que ter essa capacidade de detectar, peraí, eu fui imatura, eu fui infantil nessa situação, eu vou lá, me desculpa porque eu falei nisso. Hoje mesmo, pela manhã, aconteceu uma situação, ali no café da manhã com alguém, e por uma imaturidade, por algo, a pessoa estava falando algo para me ajudar, eu tive uma atitude arrogante, uma atitude orgulhosa, e saiu o quê? Uma atitude infantil. Na hora veio. Não fui eu, não, tá, gente? Não foi ele, tá? Tá, Fique em paz, não o foi ele. pessoal tá olhando torto para mim. Não foi ele. Não, Ele nem não. sabia disso. Não, mas E na hora veio aquele entendimento assim, tá vendo? Tá vendo? Agora você tá vendo? Uma pessoa que estava falando para te ajudar, você foi imatura, infantil e teve uma atitude imatura, infantil e saiu que tem orgulho. E aí, como é que a gente faz o caminho de volta? Porque tem esse ponto também. Eu detectei, eu entendi, fiquei com vergonha. Meu Deus, como é que eu faço para voltar? É interessante aí veio que o Senhor. Tem pessoas que querem domesticar, adestrar suas emoções. Não Você adianta. não consegue.
A única forma de você lidar com as emoções é fortalecendo o espírito. Exatamente. Quando você fortalece as suas crenças, quando você se cura e você tem o espírito, que ele subjuga a sua alma, que é as suas vontades, e vai escravizar o seu corpo. Paulo ainda fala sobre eu esmurro a minha carne. Por quê? Porque o nosso corpo precisa nos obedecer. Mas é o espírito que domina, é ele que pega a rédea da nossa vida, do nosso corpo, bota no bolso as nossas emoções e realmente, aí sim, com seu crescimento, Paulo ainda fala, eu não pude mais falar com vocês, não pude falar com vocês como espirituais. Eu só podia dar para vocês comidas líquidas. Quando a gente começa a comer comida sólida, você começa a ver que a sua alma, as suas emoções estão sendo subjugadas. Esse é o ponto. Os jovens querem controlar suas emoções, mas elas não são controláveis. Você controla o seu espírito, o seu relacionamento com Deus, as crenças que entram na tua vida, aí você consegue colocar os seus sentimentos em segundo plano e o seu corpo ser escravizado pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. E aí, quando veio, foi assim, foi o tempo de eu levantar, chegar, dar alguns passinhos, veio aquilo, epa, ó, de novo, volta lá, conserta aquilo. Vem o quê? A culpa, a vergonha, o que vão pensar de mim. Aí eu fui para o meu quarto e falei, por que eu estou preocupada, o que vão pensar de mim? Eu errei, eu falhei, eu vou lá. Eu vou resolver isso. E eu estou preocupado com o que vão pensar de mim, então significa que a imagem importa. Sabe do negócio? Eu vou resolver isso agora. Volta pelo mesmo caminho que você veio e resolva aquilo. Isso é ter o entendimento da palavra. Isso é ter clareza da palavra. Eu preciso lidar com as minhas emoções. E quando você tem esse entendimento, epa, foi uma atitude infantil. Eu volto lá, ó, me desculpa, me perdoa. Claro que você tem que ter esse domínio, esse controle próprio, senão você vai ficar pedindo desculpa para todo mundo, você vai perder credibilidade. Não é esse o ponto. Mas você precisa ter esse controle. Tem hora que teve ali um negócio, epa, não, volta, baixa, Porque até mesmo quando você consegue enxergar, se torna uma oportunidade. Uma O oportunidade. Senhor fala tanto de arrependimento e muitos que vivem pelo remorso. E né? foi uma grande oportunidade. E eu agradeço a Deus esse entendimento de entender de imediato e de obedecer. Não, Deus está nos levando para essa terra prometida, como a gente pregou na semana passada, para uma terra frutífera, abundante, mas não vai entrar esse tipo de pessoas que são dominadas pelas suas emoções, porque o povo de Israel, eles eram mais que dominados pelas emoções dele. Toda hora eles falavam umas coisas, porque era o quê? As emoções. E eles falavam, pareciam crianças, né? Ai, seria melhor ter morrido lá no Egito, lá no deserto. O que você trouxe para morrer no deserto? Por que não deixou eu morrer no Egito? Saem aquelas atitudes infantis. E assim eles não entraram na terra. E é isso que o Senhor está nos falando. O que você está comunicando? É interessante, amor, que eu estava lendo um livro, não lembro direito o nome do autor, é Doug alguma coisa, é um americano. E ele disse o seguinte, simplesmente o povo, os hebreus que saíram do deserto, é a representação de nós. Nós somos aquele povo. A liderança era Moisés e Deus é o mesmo Deus. E às vezes a gente coloca como lá, aconteceu lá, e parece que algo que não acontece aqui, parece algo distante. Mas é a representação de nós. É uma representação que o Senhor está cuidando de nós, Ele cuida de manhã, Ele cuida à noite, Ele entrega o maná, como você agora falou ainda sobre a questão do Deuteronômio, Deus está nos levando sim para essa terra, uma terra de trigo, uma terra de cevada, uma terra de romanzeira, de figueiras, de videiras, de azeite, de mel. E quantos não estão vivendo essa doçura e vivem relacionamentos amargos? Eu lembro de um judeu, de um rabino falar uma vez, que ele tinha um costume de pegar pedaços da palavra, mergulhar no mel e botar na boca das crianças, desde pequenininho. Porque desde bebezinho, pequenininho, de uma maneira literal, a criança aprendia que a palavra é doce como mel.
Isso é uma coisa linda, porque dessa maneira, como ainda a bispa já falou aqui diversas vezes, se não come, está mamando. Então isso está entrando. Teve uma reunião recentemente que ela falou sobre o batimento cardíaco, né, o batimento da mãe. Lembra? O coração, né, que ela estava falando com uma mãe e falando sobre a importância de amamentar. Isso. Né, e muitas mulheres, mães, não têm esse entendimento. O quanto é profundo gerar uma criança. Porque ela até falou, o seu bebê passou 9 meses ouvindo o seu coração. Ele sabe a batida do seu coração. Os nossos filhos, o bebezinho ali acabou de nascer, ele sabe exatamente a forma como o coração da mãe bate. Ele sabe tudo. Ele sabe quando a mãe está nervosa, ele sabe quando a mãe está tensa. Por quê? Né? Quando uma mulher está estressada, palpita mais rápido. Então, o bebê, ele sente tudo. E ela estava explicando para essa mãe que na hora de amamentar o seu bebê, é o momento mais importante. Porque é aquele momento que você coloca ele no seu peito e ele está ali se alimentando do seu leite. Leite é rico, é o alimento da criança. E está ali ouvindo o barulho, o batimento do seu coração, está ouvindo o seu coração. E se uma mãe está amamentando ali, estressada, remoendo, ai eu estou cansada, ai o meu marido me ajuda, ai é isso, ai é aquilo, ela está gerando um leite ruim para aquela criança. E toda aquela tensão ela está passando para a criança, porque o batimento cardíaco dela está acelerado, o leite está produzindo, ela está produzindo um leite ruim, sem qualidade, porque ela está ali se enchendo das emoções dela. E o que o bebê está recebendo? Está sentindo rejeitado. Rejeição. Que é aquilo, né? Mama logo porque eu quero resolver, eu quero limpar a casa, eu quero fazer as coisas. Mama logo. E isso já é sem que... Olha só como isso é profundo. Nossa. Você já está gerando uma rejeição na amamentação. Porque você quer tirar logo aquilo da frente. Só que você acha que aquilo parou, só você está vivendo, né? Não, só eu estou pensando nisso, não tem nada a ver. Não. Você está enganado, está sendo transferido, está sendo passado para aquela criança. Então, tem que tomar cuidado. Podemos ter tudo à nossa disposição. Antes de você ir para outro tema, falando de espírito, né, não fugindo muito, mas eu acredito que está tudo casado. Tem um estudo que foi realizado ainda por pesquisadores, psiquiatras, ainda tem um artigo na Psychology Today que fala sobre os transplantes. E é tão forte isso que me tocou bastante, inclusive eu acredito que a bispa ainda vai trazer esse tema mais profundamente para uma reunião, que foi já realizado milhões de transplantes. Transplante de córnea, de pulmão, de fígado, transplante de braço, de perna, de tudo. E um dos transplantes que mais estão realizando ainda mais estudos ainda é relacionado ao coração. O coração é algo tão importante, tão interessante, que 80% daqueles que receberam um transplante de coração mudaram a personalidade, gostos musicais, gostos culinários, começou a mudar a personalidade, desde o que gostava, a cor que gostava, a maneira de agir. E a ciência está comprovando já que o coração, o tecido do coração tem memória. Mas nós sabemos o que quer dizer isso. É o espírito. O Senhor fala, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Nós precisamos guardar o coração, e tudo está no coração. E é algo tão forte que hoje nós conhecemos há muito tempo. A Bíblia está aí. Mas para nos mostrar a importância do coração, porque até uma pessoa que recebe um transplante deste órgão, que é o coração, tem uma mudança de postura, de comportamento, de gostos. Então isso é muito interessante, isso é muito forte. Porque o nosso coração é único, não tem outro igual. Cada um tem um tipo de coração, é o seu coração.
E olha, mostra a grandeza do nosso Deus, né? Nem as nossas digitais são iguais. Somos diferentes um do outro, somos feitos de forma única e especial e individual. O nosso Pai eterno não nos trata no atacado, sabe? Ah, vai povão, no atacado. Ele cuida de cada um no varejo, ali, de forma individual. Porque somos importantes para Deus, somos preciosos para Ele. E temos que buscar isso. Eu sou precioso, eu sou importante para Deus. Quando uma pessoa acredita que ela não é importante para Deus, ela sempre vai entrar na presença de Deus de forma culposa, como uma imunda, como uma pecadora. Até ouvi uma pessoa falando assim, que ela entrava, ela fez muitas escolhas erradas, ela teve muitas atitudes erradas, viveu várias situações, e ela entrou num ponto que toda vez que ela ia orar para o Senhor, ela se colocava como uma pessoa impura, imunda, uma pessoa não merecedora. E um dia o Senhor falou com ela disse exatamente assim, o Senhor falou comigo, você não é impura, você é minha filha, e eu te amo. E é isso que precisamos entender todos os dias. Ainda que eu tenha falhas, erros, estou trabalhando para adquirir, alcançar a estatura do varão perfeito, independente dos meus erros, das minhas falhas, o meu Pai me ama. O meu Pai me ama, Ele se preocupa comigo. E Ele me ajuda a vencer todas essas crenças, todas essas fortalezas mental. Ele me ajuda. Podemos ter tudo à nossa disposição, tudo. Mas se não tivermos foco na palavra de Deus, determinação, não iremos a lugar nenhum. Eu preciso ter determinação e foco. O que eu quero? Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? O que precisa ser mudado na minha vida? É foco, é determinação. É foco e determinação. Eu preciso ser determinado naquilo que eu quero alcançar. E pegar todas essas desculpas, essas historinhas que a gente conta. Acabou essas historinhas. Chega. Uma vida inteira eu disse que eu sou covarde porque meu pai me ensinou a ser covarde. Acabou. Meu pai deu o que ele tinha, acabou. Eu não sou covarde, eu sou corajoso. Eu vou enfrentar isso. Parar com essas desculpas, porque tem tudo está à nossa disposição. Deus, todos os dias, coloca um banquete na nossa frente. Está aqui, querido, está à disposição. Sirva-se. Aí você está lá, né, que nem aquela pessoa retraída, assim. Não é para mim. Não posso. O que você está comunicando? Você está comunicando que você não é merecedor. Você está comunicando que não é para você. É isso que você está comunicando. Aí me faz até lembrar da passagem da mulher dos cachorros, da mulher, né? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela foi testada ali. E ela comunicou o quê? Fé. Porque Jesus testou. Imagina Jesus falando isso para você. O que você ia pensar? Nossa, ele me chamou de cachorro. Ele não quer me dar o que eu preciso. Mas ali foi o teste da vida dela, é o que foi pregado agora no culto das 19h30. Os testes, as situações chegam na nossa vida, ele vem para mudar, vem para transformar, porque está vindo uma grande vitória. E o que estamos comunicando? O que estamos comunicando para a nossa família? O que estamos comunicando para Deus? Qual é a resposta que estamos dando para Ele? Ninguém treina para ser gordo, ninguém treina para ser mentiroso, ninguém treina para ser pobre, ninguém treina para ser um péssimo pai, uma péssima mãe, um cristão preguiçoso, ninguém treina para ser arrogante, orgulhoso, procrastinador. Alguém já treinou para isso? Sim ou não, pessoal? Isso é da natureza, isso é do corpo. Se você ficar parado, isso da formação, se você ficar parado na sua cama sem fazer nada durante dias, você vai começar a cheirar mal. É ou não é? Sim ou não, pessoal? Com certeza. Se você mesmo sem comer nada, se ficar 24 horas sem comer nada, até 12 horas, vai ter mau hálito, sim ou não?
Sim. Por quê? Porque nosso corpo já está em decomposição de maneira muito devagar. Todos os dias nós estamos mais perto da nossa morte do que no nosso nascimento. Então, dessa maneira, você começa a entender que o treino que você precisa ter é ser e fazer o oposto do que naturalmente as coisas acontecem. O corpo, o pecado, ele gera quê? Todo tipo de sentimento, todo tipo de comportamento. Você vê que as coisas vão sendo geradas. Eu ainda estava questionando, ainda perguntando. Você vê como Adão teve um caráter daquele que ao momento que o Senhor questionou ele, se ele comeu fruta, ele falou, não, mas é a mulher que tu me deste. Qual a influência que ele teve? Não tinha mais ninguém. Ah, mas foi um homem fraco. Qual o padrão de homem? Só tinha ele no mundo? Que padrão é esse? Da onde ele tirou? O padrão do pecado. O padrão do pecado, quando você está no pecado, você já gera o padrão da covardia. Você já recebe o espírito da covardia. Quando você está na santidade, na pureza, você recebe o padrão da coragem, o padrão da valentia, o padrão, como ainda a pastora Mariana, forte e corajosa, as mulheres fortes e corajosas, você vê que este é o padrão. Quanto mais santo, mais corajoso. Quanto mais puro, mais corajoso. Então, da onde Adão tirou um padrão como esse? Que comunicação é essa? Foi a melhor mulher que tu me deste? Mas que fraqueza é essa? Você vê, isso é natural. O pecado te traz isso. Mas a santidade, e quando você entende que tudo na sua vida é um louvor e uma adoração, eu ainda recentemente, eu estava falando ainda com as meninas ali da lanchonete, e saiu uma remessa ali de salgados, e eu vi que alguns estavam mais moreninhos, né? Para não dizer queimados. E eu peguei ele, salgado, e eu falei, olha, a gente não pode entregar isso sim. E aí eu peguei o salgado e falei, cheira cada uma aqui. Aí todas as meninas cheiraram. O que você está sentindo? Ela falou assim, um cheiro um pouco de queimado, isso mesmo. Você primeiro come com o nariz, e depois você come com a boca. Se você chega num prato e está cheirando azedo, você vai comer sim ou não? Você abre um leite, está azedo, você vai tomar ou não? Não. Você pega uma comida lá que passou, você já chega aquele vapor quente lá, daquele trem lá que já foi, já era para ter ido, já reciclado, virado Ou o adubo. ovo, né? Nossa, eu nem falo Ele do é ovo. sorteado, meu Deus, tem Não, isso tantos aí ovos lá, ele Então, pega toda, tá de greve essas galinhas. ele pega Eles só o botam que não pintinho e botam presta. cocô ali dentro. Tá botando ali, errou o ovo. Aí ela tem uma técnica, ela pega o tenho ovo uma e técnica, vai lá, ele fica lá não. mexendo. Eu falei, mas o que é isso aqui? Eu falei, Tá? quando tá mexendo muito aqui, significa que tá podre. E quando tá mais firme, porque ele tá bom. Isso, ela tá me ensinando Tô ainda, tem que ensinando, aprender. porque eu Agora. chego lá, ô Jéssica, de novo esse ovo? Eu falei, Não. as galinhas estão te perseguindo, só pode ser. Mas É o cheiro, né? o cheiro, na hora ainda que eu falei, sente isso aqui, elas sentiram. Agora, eu cortei um pedaço, agora a prova. E elas sentiram o gosto, tá vendo? Se a gente entrega isso, eu não estou deixando, desperdiçando um salgado. Eu estou perdendo o cliente. Porque se eu tenho a coragem de entregar isso para uma pessoa, entender que o prejuízo é a pessoa, eu entregar um padrão baixo, esse é o prejuízo. Não é algo que está acontecendo na sua vida, não, porque isso aqui eu preciso resolver dessa maneira. Não, você está comunicando um padrão que não é de Deus, e ao invés de você decidir mudar o seu padrão, você decidiu entregar um padrão azedo, que cheira mal, e ainda com gosto ruim. Nós não podemos entregar esse padrão. A nossa vida é um louvor. E quando você entende qual a diferença entre louvor e agradecimento, você entende como funciona Deus. Essa geração que a gente vê, uma geração que muitos querem impor na igreja, a geração que é mais importante agradecer pelo do que aquilo que Deus fez na sua vida, do que você louvar a Deus por quem Ele é.
E Deus nos ensina a você louvar a dele. O nosso relacionamento precisa ser um louvor, e você precisa amar e louvar a Deus por quem ele é, e não por aquilo que ele fez. Você busca a Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele significa, por aquilo que ele já te entregou, do que você ficar esperando ele pagar tuas dívidas, você restaurar teu casamento, ele entregar uma casa, um salário, uma cura. Aí eu vivo um relacionamento de agradecimento, somente buscando a mão de Deus. Uma geração que busca a prosperidade mais do que aquele que prospera. Busca a bênção de Deus mais do que o abençoador. E eu estou comunicando. A gente está comunicando coisas. E quando eu treino e começo a me treinar, não, se a minha vida é para a glória de Deus, a minha imagem é para a glória de Deus. Eu vou o quê? Eu vou falar com uma pessoa e vou pregar uma mensagem, eu vou passar o quê? Vou passar um fio dental, eu vou escovar meus dentes. Eu preciso ir para não importa o lugar. Esses dias ainda eu falei para ela, você ia no mercado rapidinho ali, que era na esquina de casa. Eu falei, onde você pensa que você vai desse jeito? Volta pro teu quarto agora, brincadeira. Na hora eu falei assim, não, troca essa calça. Não, você tem que ir melhor. Não, porque tá faltando acho que a cebola, né? Faltou a cebola, né? Porque, né? Diga-se de passagem, eu cozinho bem. Fala alguma coisa aí, não, isso é verdade. Eu gosto de cozinhar. Aí eu estava lá com a panela fazendo um marinado lá, não sei o que, lá nem sei o nome daquilo que eu inventei. Aí eu falei, olha, faltou a cebola. E você sabe que a cebola, as mulheres sabem, quem cozinha sabe que isso é muito importante. Cebola e alho é essencial. Precisa aprender a cozinhar. Aí não, você sabe, mas ela é arrogante para aprender. Não, quem cozinha muito bem. Tem alguém que cozinha melhor que a bispa? Meu Deus do céu. Não. Eu ainda não conheci. Que Deus prepare para você uma oportunidade de você comer a comida dela um dia. Ela gosta. Porque, olha, ela gosta. vou te dizer. Ela entende muito sobre isso. A mensagem é interessante, que quando você vê as direções ali em Deuteronômio 14, 15, você vê as direções de Moisés passando para o povo. Eu achei muito importante isso. Quando vocês entrarem na terra, estiverem à mesa, comendo e se alegrando com a sua família, você vê a importância, porque uma das direções ali, as primeiras direções é quando você entrar na terra e você estiver comendo e se alegrando com a sua família. Por quê? Porque a comida é sagrada. A mesa é sagrada, a família é sagrada. E se eu não estou conseguindo comunicar isso, o que eu estou buscando mais de Deus? Questionando a Deus, eu estou comunicando as coisas. E às vezes, uma das coisas que mais a gente fala, né? E aí ela foi lá, aí ela mudou, né? Mudou porque ela estava fazendo exercício. Você estava fazendo exercício. Aí eu falei assim, não, muda o padrão. Por quê? Porque se encontrar ali, não, a imagem está zero, né? Tá bacana. Alô, oi, né? pastor, oi, não, tá lá. Eu já tinha feito polimento, lavagem, tava lá, tinha feito toda a cristalização. Eu acho que a senhora está idealizando outra pessoa, no mercado reconhecer. Não, e passar vergonha mesmo. Ia passar uma vergonha, verdade. Por quê? Porque a gente representa. Você não representa somente isso, não é somente isso. Eu lembro de uma pessoa, meu Deus, me perdoe. Olha, eu lembro de uma pessoa que falar para mim não, falar para uma pessoa que me contou que de manhã a esposa apareceu o Transformers. E ela de manhã, ela chegava, mas quem é você? Ela estava sem maquiagem, descabelada, totalmente. Aí ela falou, mas quem é você? Aí ela entra no banheiro e sai de outro jeito. Mas eu casei com quem, né? Parece aqueles vídeos do japonesinho gordo vai limpando, aí você vê que era uma mulher bonita, aí você vê que é um japonesinho gordo que joga videogame. Entendeu? Então você vê que a gente representa. Então, a gente representa. Eu fiquei na cabeça isso aí. O pessoal falou, meu Deus, minha esposa é o Transformers. Ela entra no banheiro e sai de outro jeito. Totalmente diferente. Irreconhecível. Muda. Não é esse, não, você não. Muda a identidade, mas já melhorou. Às vezes estava. Eu também melhorei. Não, também melhorei também. Mas eu penso que nós treinamos para a excelência. E ninguém treina para sair de qualquer jeito, ninguém treina, porque tudo tem uma dificuldade.
Tudo. Para você botar uma roupa, você precisa passar ela, precisa lavar. É tudo, é um complemento. É um padrão, né? É um padrão. E daí, o treinamento para tornar você em uma pessoa melhor não o livrará de problemas, mas o livra de sofrimentos, de nunca sair de uma situação ruim. Algumas pessoas carregam um histórico de fracasso, decepções, e elas não se importam em começar a treinar para ser pessoas melhores. Eu tenho certeza que muitos aqui não tiveram padrão de mãe, padrão de pai, mas hoje Deus te deu uma oportunidade para você mudar os seus padrões e treinar para ser uma pessoa melhor. Eu vejo muitos jovens usando essas desculpas, essas historinhas, esses discursos vazios, que eu não tive pai, não tive alguém que me ensinava, eu não tive isso. Mas você tem um padrão. Nós temos pessoas que podem te ensinar um padrão. Nós não podemos mais repetir as mesmas desculpas e ter os mesmos resultados negativos. Você tem a Deus, você tem a Bíblia, você tem pessoas para você se modelar, você tem líderes para te ensinar. Então, só nós permanecemos no lugar onde nós estamos por escolha, por preguiça, por vitimismo, por acreditar que o mundo me deve alguma coisa e o mundo não te deve nada. Ninguém nunca te botou nesse lugar. E às vezes eu vejo isso muito quando eu vou na Praça da Sé e no pátio e nas praças aí. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, me enganaram, me roubaram, me colocaram aqui. E eu sempre rebato, ninguém te colocou aí, ninguém te enganou. Porque nenhuma atitude gera uma outra atitude, se não é várias atitudes que vai te levando a esse lugar. Então, eu lembro de uma pessoa que recentemente ainda eu falei, ainda no culto da segunda-feira, um missionário que pregou há muito tempo, né, em igrejas, né, não sei se ele tinha ido para outros lugares, ele estava lá já 2 anos na praça. E ele pedindo ajuda tal, né, para ir para uma clínica de reabilitação. E uma das coisas que ele falou, olha, me enganaram, me excluíram, me rejeitaram. Eu falei assim, mas de que maneira? Você conhece a palavra? E eu comecei a entender as feridas dele. Ele não teve pai, ele não teve mãe, não foi criado e nunca conheceu eles. E no momento que o lugar onde ele estava pregando virou as costas ou rejeitou ele de alguma maneira, aquela ferida abriu, ele não soube lidar, e ele, como ele fala para ele, ainda ele me disse, eu corri para a bebida, e ele bebe todo dia, de manhã, à tarde, ele falou, eu perguntei, mas por que você bebe? Porque eu quero esquecer, eu não quero mais pensar nisso. Deus, ele nos traz situações para a gente resolver, e pensar, e enfrentar, porque se eu não enfrento, eu vou lá, eu vou ficando o quê? Me autodecompondo, eu vou me destruindo. Eu não tenho agora, porque eu destruo a minha família, eu destruo relacionamentos, eu destruo o meu corpo, eu destruo a minha imagem, eu levo pessoas para o inferno, porque uma pessoa que falava, uma pessoa que pregava, uma pessoa que levava mensagem, mostrando a situação hoje que vive, não digo que é fácil, a gente precisa se levantar, vai levar outras pessoas, vai levar e vai começar o quê? Fazer-se, arrebanhar também e desacreditar numa coisa que é real. Não é porque você não teve sucesso em uma área que outra pessoa não pode ter. E nós temos que ter muita responsabilidade de estar no altar da minha casa, no altar do meu trabalho, no altar da minha vida, da minha rede social, dos meus amigos, e começar a enaltecer, levantar um problema que eu não venci, e colocar que Deus me colocou isso aqui, Ele vai permanecer uma situação como essa. Quantas pessoas vivem na teologia de Jó, que vivem nessa historinha que eu nasci para ser pobre, que eu nasci para viver situações, que eu nasci para isso mesmo, e aquele que tem alguma coisa está em pecado, está no engano, aquele que ri demais, antigamente tinha muito isso. A pessoa que estava rindo demais, a pessoa falando aquilo, ela está em pecado, está em imoralidade. Quem já ouviu essa historinha? Olhava a pessoa rir lá, muito risonha, isso aí está em pecado, está em imoralidade, tem coisa errada. A pessoa ria
o outro está lá, com o dedo apontado, julgando a vida dela. Então, nós estamos sendo treinados através da palavra de Deus a comunicar. E mais do que comunicar externamente, é você comunicar internamente. Deus quer que nós venhamos a mudar os nossos padrões. Se o padrão que você tinha de pai era ruim, agora você tem que ter um padrão ótimo, excelente, porque o teu pai é excelente. Deus é excelente com você, Deus te ama. O padrão de mãe é a mesma coisa. Como ela falou agora do bebezinho, a figura da mãe é a figura do aconchego. É a figura da ternura. Do Espírito Santo. É a figura do Espírito Santo que acolhe. Então, muitas vezes, a pessoa que ela não tem relacionamento, ela não quer ter esse contato, teve o quê? Se sentiu rejeitado com a mãe e não consegue se relacionar. A pessoa, ela toca nela, ela já tira o braço. A pessoa tenta abraçar, ela prefere levar um tiro na cabeça do que receber aquele abraço. Quem já viu uma situação desse jeito? Viu ou já viveu também uma situação quando alguém não conseguindo receber um abraço? Isso tem direto. Conheço pessoas aqui, né, que tem essa situação, que não conseguem receber um abraço, um simples abraço, um abraço de amor, um abraço de gratidão. Né? Então, nós estamos sendo treinados para se tornar uma mãe melhor. Você, mãe, que está me ouvindo, sabe que você não tem que mais levar, né, nenhum tipo de ensinamento do passado, você se reconstrói. Você vira páginas, você cresce, você avança. Você sabe que o que Deus te deu é muito mais do que os seus pais te deram. E você deve sim, e tem a obrigação de fazer muito mais. Perdoar, virar a página e ter coragem para enfrentar. Você, filho ou filha, sabe que você recebeu muito mais do que seus pais. E você não pode mais achar que alguém está te devendo algo. Por quê? Porque sempre vai dever. Ninguém nunca pode suprir, ninguém nunca pode completar o papel que Deus completa. Então, isso vem também de cônjuge, casamento, amigo, profissional, o cristão. Então, nós precisamos treinar todos os dias, a nos tornarmos todos os dias uma pessoa melhor, uma pessoa consciente daquilo que Deus espera de nós. Treinar todos os dias esse padrão elevado. Todos os dias. E começa aqui dentro, sabe? Dentro de você. Hoje no culto do meio-dia eu até falei sobre isso. E quando você pega na Bíblia, quando algum líder traz palavras assim, Deus vai derrotar os seus inimigos, Ele vai pisar na cabeça dos seus inimigos, e os inimigos vão cair, os inimigos vão ir e tal. Tem pessoas que acreditam que os maiores inimigos dela são os parentes, um vizinho, é alguém, sabe? Os nossos maiores inimigos são esses inimigos internos, sabe? Os inimigos internos, as nossas emoções, as nossas crenças erradas, as nossas fortalezas, está aqui dentro. E eu preciso comunicar um padrão elevado aqui dentro primeiro, porque muda aqui dentro e muda aqui fora. Eu preciso comunicar esse padrão elevado aqui, decidir aqui dentro o que eu quero, o que eu não quero, tirar o que eu estou aprendendo, não vai desse jeito, você não vai. Eu tenho que mudar. O maior inimigo, o seu maior inimigo está dentro de você. E ele tem o poder de te destruir todos os dias, quando você cede para ele. Quando você faz tudo o que ele está te mandando, que são as suas emoções, seus sentimentos, as suas fraquezas. Esse é o seu maior inimigo, viu? O seu maior inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa. O seu maior inimigo, jovem, não é o seu pai, não é a sua mãe. Não é ninguém. O seu maior inimigo está dentro de você. E é esse inimigo que você tem que combater todos os dias. Todos os dias esse inimigo quer, né? Desde a hora que você levanta. Ai, Jesus, eu não vou orar. Ai, que preguiça, eu não quero acordar.
Eu não vou para academia, não. Eu vou ficar em casa. Ai, eu não quero fazer isso. Ai, eu não quero fazer aquilo. Não vou ouvir programa, não. Ai, não quero. Ah, hoje eu não vou na igreja, eu vou ouvir aqui em casa, sabe? É transmissão. É o mesmo espírito. A transmissão só funciona para quem está distante, e para quem Deus está vendo. Essa pessoa não pode estar lá. Para quem pode, para quem tem condições, não vai funcionar. A unção está aqui. Então, esses inimigos internos, quando você vive situação que você mente, não, é comunicar um padrão elevado, não foi assim, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu menti, eu fui injusta, me perdoa. Derrote esse inimigo. E o inimigo da preguiça, então? Meu Jesus amado, esse aí digamos que ele é o Golias que está aí dentro. Porque a preguiça, ela vai te desequilibrar, ela vai desestabilizar todas as áreas da sua vida. Porque se eu tenho preguiça, tô frita, tô morta, acabou, morreu. Porque a preguiça, a gente tem pessoas que se enganam, né? Eu tenho preguiça. Até alguns jovens falam assim, eu tenho uma preguiça para a minha vida espiritual. Você está se enganando, meu querido, minha querida. Você tem preguiça em todas as áreas. Não existe, eu tenho uma preguiça para fazer comida. Eu tenho uma preguiça para acordar. Nossa, eu tenho uma preguiça para ir na academia. Nossa, eu tenho... é uma fortaleza, é uma preguiça na minha vida espiritual, é uma preguiça. Não, em todas as áreas da sua vida a preguiça está habitando. E isso é um grande inimigo, viu? Então, eleve esse padrão interno. E tem que fazer com preguiça mesmo. Com preguiça. Entendeu? Porque preguiça... É assim que você rompe. É desse jeito mesmo, né? A igreja é a esperança do mundo. É o lugar no qual temos a oportunidade de conhecermos a Jesus e sofrermos uma transformação radical. Cada culto é um estudo bíblico e é capaz de alavancar a vida de uma pessoa se ela quiser. E é algo que hoje nós já falamos e eu volto a repetir. Uma coisa é construir, outra coisa é estabelecer. E para entendermos melhor, Provérbios nos ensina isso em Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E ainda na NVI diz, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Algumas pessoas até conseguem construir, conseguem até ganhar dinheiro. Consegue até conquistar um casamento, algo que está sonhando há muito tempo. Mas o estabelecer, a inteligência vem disso. Nós recebemos o quê? Através do quebrantamento, através das oportunidades que Deus abre, você constrói, você pode edificar, você pode levantar, você pode criar uma marca nova, um produto novo, você pode até começar a ganhar dinheiro. Mas para você manter, você precisa da inteligência, você precisa do discernimento. Jesus curou o destino de muitas pessoas. Finanças, casamento, mas se não tem inteligência, se não tem visão, se não tem o discernimento para manter tudo que foi conquistado, as pessoas elas perdem e não estabelece nada. A inteligência, ela afirma, ela consolida, ela estabelece aquilo que você constrói. O mais difícil não é conquistar e ganhar dinheiro. O desafio mesmo é você manter. O desafio mesmo é você estabelecer. Quantas pessoas vivem pulando de igreja em igreja? Buscam um avivamento ali, um show ali, não sei o quê, sai de lá e não estabeleceu nada. Aquilo que está lá te confronta novamente, as mentiras chegam no seu ouvido, bate na porta do teu coração e ao invés de você, através da inteligência, através do discernimento, saber como o diabo trabalha, você entender de qual é a estratégia do diabo na sua vida,
você olhar o histórico dos seus pais, entender qual foi os erros dele, e você analisar, olha, tiveram problemas, casamento, tiveram problema com imoralidade, tiveram problema com dívida, tiveram problema com mentira. Então eu já sei de que maneira o diabo vai querer trabalhar na minha família. E se isso eu percebi isso na minha vida. Eu vi como o diabo queria trabalhar, e trabalhou na vida do meu pai. E quando chegou na minha vida, opa, eu vou estabelecer, isso não é do dia para a noite. Você está achando que de um dia para a noite eu consegui mudar tudo? Isso aqui foi uma luta, porque eu precisava enxergar, eu precisava identificar. Muitas vezes eu me via como Pedro. Pedro chegava lá, Jesus disse, ó, o diabo quis ser andar com a tua vida, mas eu orei por você. Não, eu vou ir contigo e vou morrer. Você não conhece, rapaz. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Não, Senhor, eu vou morrer com você. Antes do galo cantar. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Será que ele nunca perguntou? Será que ele nunca buscou em Jesus esse entendimento? Será que Jesus nunca percebeu e trabalhou? Mas você sabe o que acontece? Antes de você se converter, você precisa negar. Isso é claro. Eu já percebi que eu tive que negar, e às vezes a gente nega sem saber que está negando. E quando você nega, você realmente traz a consciência, e você vem, aquele impacto, aquela dor, de você ver coisas se cumprindo, sabendo que você já foi avisado, fica tão mal. Isso gera aquela dor do arrependimento, a dor da mudança, a dor, aquela metanoia, a mudança de comportamento através do arrependimento. Aí sim, eu comecei a ver. Pedro muitas vezes falava, mas não se conhecia. E a gente já está falando, e a gente não se conhece. E o Senhor quer que você se conheça. Porque está aí. O que o Senhor falou para você está se cumprindo, você está negando, você está passando vergonha, mas gera o quê? Um remorso, você volta a repetir o mesmo erro. Quando Pedro, ele se converteu, a Bíblia diz, através daquele momento que ele se converteu, aí ele pôde fortalecer os seus irmãos. Quando você se converter de corpo, alma e espírito, você vai conseguir fortalecer sua casa. Você vai conseguir fortalecer seus filhos. Você vai conseguir fortalecer o seu marido, a sua esposa. Você vai conseguir fortalecer os seus amigos, as pessoas que você ama. Mas somente quando você se converter. E você só se converte quando você começa a identificar e reconhecer o que eu estou comunicando. Realmente eu sou assim, assim, assado. Eu preciso mudar. Eu sou desse jeito. E entender que eu não sou seu problema, a igreja não é seu problema, a Bíblia não é seu problema, Deus não é seu problema, você é o seu problema. Eu lembro de um trabalho que a bispa fez há uns 20 anos, 25, 20 anos atrás, dela pegar um caixão e botar um espelho dentro e falar, aqui está teu problema, a igreja toda passar e eu olhava para baixo, estava um espelho. Está lá. Grande O motivação. problema é você. Olha pro cachorro. Esse problema morreu. Aí a pessoa passava, ih, rapaz, é eu. É eu? Deixa, ih, rapaz, Morri? preciso pentear o cabelo aqui. Tem gente que faz isso, não nem reconheceu, mas volta a vaidade. Opa, deixa eu arrumar o cabelo aqui, tá? Grande Se coloque de pé, por motivação. gentileza. Eu tenho um caixão lá na escolinha. Vou colocar um espelho nele, vamos. Jesus, a Jéssica. Não, é o caixão da peça. Feche seus olhos, por gentileza. E eu quero que você, nesse momento, eu tenho certeza que muita coisa Deus tocou no teu coração. E você, através desta palavra, Deus te trouxe consciência. Consciência vem para trazer mudança. E através dessa mensagem, eu creio que você está enxergando coisas na sua vida. E eu quero que nesse momento você estabeleça em Deus um novo padrão. E você busque em Deus que a partir de agora, não é de hoje, é de agora, você vai mudar esse padrão e você toma uma decisão agora. Eu não serei mais essa pessoa, eu não agirei mais dessa maneira. Eu não serei e terei mais essas misérias andando na minha vida.
Eu estou hoje decidindo comunicar e mudar os meus padrões. E os meus padrões estão sendo mudados e eu terei um padrão elevado, um padrão alto, um padrão do céu. Isso não vai ser fácil, mas mais difícil é você permanecer nesse lugar que você está. Porque nós precisamos escolher a dor que vamos viver. Dor todos nós vivemos. Mas você pode escolher a dor da mudança ou a dor de permanecer no mesmo lugar uma vida toda. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, meu Deus. E eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada coração. E que cada coração, meu Pai, venha a receber esse entendimento, essa visão. E não mais aceitar, meu Pai, permanecer neste padrão. Este padrão que atrasa, esse padrão que envergonha o reino e a vida e a família, este padrão, meu Pai, que está apodrecendo os resultados dessa pessoa, que a partir de hoje, meu Pai, padrões, essa coragem, esse entendimento seja recebido, e que essa pessoa, meu Pai, ela se levante na fé, se levante na vida, meu Pai, e não aceite mais ser esta pessoa, essa pessoa que o mundo aceita, mas o Senhor, meu Pai, está rejeitando os atos, meu Pai. O Senhor, meu Pai, ama esta pessoa, mas o Senhor quer, meu Pai, que hoje ela mude os padrões, mude o comportamento, estabeleça uma consciência do reino, uma visão, meu Pai, do reino, meu Deus, e que hoje ela sim, meu Pai, tome as suas decisões. Sim, meu Deus, que essas decisões sejam profundas, que venha mudar, meu Pai, comportamentos, e que sim, através, meu Pai, já de agora, resultados serão gerados, meu Pai. Bênçãos serão geradas, situações serão destravadas, desamarradas, aceleradas, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o Senhor fará. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está procurando, meu Pai, cidadãos, meu Pai, do céu. E nós, meu Pai, acreditamos que aquilo que iremos comunicar a partir de hoje, meu Pai, será, meu Pai, o padrão, meu Pai celestial, o padrão do céu, meu Pai, um padrão do reino, meu Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo desde o alto da cabeça a planta dos seus pés, que aonde você tocar, o Senhor venha validar, e que as bênçãos estejam na sua vida, e que você derrame a unção, essa palavra, esse poder que você tem, e aonde você pisar, que portas sejam abertas, que você venha influenciar, não somente na sua casa, mas desde a escola, faculdade, trabalho, na vida, mas primeiramente que você venha gerar um grande alvoroço na sua casa, e que sim, você venha alterar, modificar e converter, primeiramente, para você fortalecer os seus irmãos, a sua família. Eu acredito nesse fortalecimento, eu acredito, meu Pai, no que o Senhor quer fazer, meu Pai. Eu peço que o Senhor derrame e abençoe a vida de cada um, que possamos sim, meu Pai, ter, meu Deus, um resto de noite abençoado, uma madrugada extraordinária, meu Deus. Eu peço que o Senhor, meu Pai, seja, meu Pai, comigo e seja com todos nós, meu Pai, nessa madrugada, que seja uma madrugada poderosa, transformadora, que o Senhor possa elevar os nossos padrões, meu Pai, e que esses padrões, meu Pai, estejam alinhados com o reino de Deus. Eu abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus.